Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de solidão. Eu encontrei aqui na revista Galileu, a revista de algum tempo atrás, é uma matéria escrita em março de 2023, mas que foi atualizada no ano passado, com algumas outras modificações, aqui na parte eletrônica da revista. E essa matéria ela está falando de uma pretensa epidemia de solidão que havia acontecido na pandemia, mas o estudo aqui do rapaz chamado Caio Del Colle, que é um jornalista, ele é um roteirista, ele é um escritor, né? Portanto, uma pessoa feita a pesquisas, a leituras, por ser jornalista, por ser pesquisador, por ser um roteirista, por ser um escritor e tal, né? Então, essa matéria, ela nos remete aqui, primeiro, aos conceitos iniciais aí do que seria um estado de solidão. O estado de solidão é o estado de quem está só, retirado do mundo, de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas, uma sensação de isolamento. Existem os encantos, existem as tristezas de estar só, lugar despovoado, né, onde você poderia se sentir só, não frequentado por muitas pessoas, ou por quase ninguém, ermo, retirado. Bom, então isso aí seriam alguns conceitos relativos à solidão. Agora, a solidão ela tem uma visão filosófica, né? A solidão é um sentimento de estar separado dos outros que pode ser entendido filosoficamente como um vazio existencial. Não necessariamente. A filosofia do absurdo de Albert Camus propõe um estado de reflexão sobre a vida e a ausência de um sentido que a justifique, no caso da solidão. Nietzsche já considera a solidão um dos ensinamentos do espírito livre, pois aprendeu a amar sua própria companhia. Schopenhauer considerava a solidão nos termos que a sociedade é semelhante a um fogo ao qual o prudente se aquece à distância, né? Então são visões diferentes do que é estar só, em qual circunstância. A solidão na psicologia, por exemplo, pode ser caracterizada por ausência afetiva do outro, que eu acho que é a questão da solidão mais definitiva, mas que mais define, porque por mais esquisito que uma pessoa seja, ela sente necessidade de algum tipo de afeto, ainda que seja um afeto raso, mas alguém que lhe sorri, alguém que faz algum tipo de questão de olhar para ele ou ela. A solidão pode provocar sentimentos negativos, como angústia que nasce da consciência da morte, por exemplo. A solidão pode ser um gatilho para crises de síndrome do pânico, de ansiedade, de estresse, de depressão profunda, parará, né? E para viver plenamente e concretizar suas metas, é preciso aprender a ser só, aceitar que é o nosso estado natural. Sim, mas é preciso buscar em justa medida um parâmetro entre a solidão e as relações sociais. Então, a solidão é a arte do encontro com o vazio existencial. Esse vazio tem duplo sentido. Um é o da existência, da busca de um significado metafísico para a nossa existência, e o outro é a ausência da perda de algo importante. Então, a gente pode enfocar a solidão de várias formas. Eu acho que a solidão ela tem mais a ver com uma sensação do que estar realmente limitado ao convívio dos outros. Mas a reportagem na época estava estudando as questões relativas às sensações no entorno da pandemia, que chamou atenção, porque as pessoas tiveram que ficar em casa. Mas os estudos do Caio Del Colle aqui mostraram que essa sensação ela já estava sendo pesquisada desde 2018, com o advento das pessoas correrem para a internet. Algumas pessoas ficaram muito tempo, alguns jovens ficaram muito tempo na internet, e decorreu que houve mudanças profundas na vivência, no dia a dia das pessoas depois da pandemia. Aquilo que era muito virtual se tornou extremamente virtual, inclusive a questão do trabalho. Houve pessoas que perderam emprego, perderam amigos por
porque morreram, outros perderam porque se distanciaram e não reataram. Então parece que houve um aprofundamento daquela sensação de desaproximação social, né? E ele vai comentar isso aqui, fazer algumas conjecturas interessantes. Então, vamos ler aqui a reportagem dele. Eu vou tentar saltar algumas coisas que eu já li e que sejam redundantes em relação ao que eu já estou falando aqui. Então, ele fala que metade no Brasil, a época de 2023, 2024, quer dizer, a coisa desses últimos 2 anos, metade das pessoas do Brasil se sente solitária. Então, olha bem, as pessoas se sentem solitárias. É a mesma sensação que outras partes do mundo vêm dizendo também. Especialistas avaliam como nós poderíamos repensar nossas relações, né? E, bom, os últimos anos têm sido muito barra pesada, né? Para ele, por exemplo, ele defende aqui que ele teve um isolamento social causado pela Covid-19, ele teve morte em família, ele teve solavancos na vida profissional dele, e por conta disso ele teve problemas pessoais relativos à profissão e relativos às condições particulares dele também, as questões financeiras somadas à sensação daquela apocalipse global que era traduzida todo dia no noticiário. E o trabalho dele modificou efetivamente, ele entrou numa crise depressiva. Eu estou resumindo aqui, tá? E nenhuma das pessoas que ele considerava amigas dele na época ligavam para ele, queriam saber como ele estava, e ele sentiu que as mensagens de textos trocadas eram insuficientes, né? E ele se sentiu muito sozinho, e esse fato não foi apenas naquele cômputo da pandemia, mas caminhou um pouquinho mais. E ele, naturalmente, retornando ao trabalho e à vida, o dia a dia, retornando à naturalidade, vamos dizer assim, das pessoas saírem e conversar, aquelas mudanças deixaram marcas nele e algumas não foram ainda absorvidas ou transformadas em outras coisas. Bom, então o início dele, ele faz toda uma fala aí que eu saltei aqui para não ficar muito grande. A ironia é que ele não estava sozinho nessa sensação. Então ele partiu para a pesquisa. Metade dos brasileiros também sentiu-se solidários na pandemia e pouco depois, segundo o levantamento da empresa Perceptions, aliás, do título Perceptions of Impact of Covid, da Ipsos, né, que é uma empresa especialista. E de acordo com o relatório, 52% de 1.000 pessoas entrevistadas num espaço amostral que mais ou menos era representativo da sociedade brasileira, perceberam que o sentimento havia intensificado. Mas olha bem, o sentimento havia intensificado 6 meses anteriores à pandemia e aprofundado durante a pandemia. Então, quer dizer, as coisas já vinham acontecendo, já haviam ecos de algo que depois, quando aconteceu, por uma absurda coincidência, mostrou que aquela sensação era real e muito profunda e muito radical naquele momento, mas já havia ecos. Pode parecer natural se sentir só em num momento tão esquisito quanto uma pandemia, no qual a gente passa a sair menos de casa, passa a não ter interação social, restringe suas comunicações à parte online, né? Não tem como visitar parentes, amigos, né? Existe um experimento ali de solidão que na época foi definida como epidemia. Talvez a gente estivesse carregando nas cores porque era óbvio que as pessoas se sentiam só. Você queria se comunicar, não podia sair, não podia encontrar, e se encontrasse, podia beijar, e quando tinha obrigatoriedade de fazer algum tipo de trabalho em que você tinha que te comunicar, você estava com máscara, né? Você tinha que evitar aglomerações, evitar os edifícios onde você trabalhava, o próprio elevador da sua casa, do seu prédio. Quer dizer, a coisa complicou muito. Bom, e motivado por isso aí, no Reino Unido, a primeira-ministra da época da pandemia, logo depois da pandemia, a Theresa May, ela viu que isso era uma realidade que já estava acontecendo, e ela decidiu tomar medidas práticas, criou
por um tempo determinado, o Ministério da Solidão para ver se conseguia transformar aquilo ali que já tinha alguns anos acontecendo e aprofundou durante a epidemia. Essas observações dela foram feitas em cima de trabalhos de pesquisa e as sensações das pessoas que ela tinha oportunidade de verificar. Então essa premier incumbiu a Tracy Crouch, que era uma ministra do esporte e da sociedade civil, a liderança da comissão Joe Cox sobre a solidão, ligada à Joe Cox Foundation. Essa pasta durou apenas um ano e gerou efeitos positivos, quer dizer, foi um ano de trabalho para estabelecer ações que dirimissem essas sensações e pudesse acompanhar as pessoas. Por meio de um estudo, ela identificou que 9 milhões de habitantes do Reino Unido, o Reino Unido não tem a população do Brasil, muitas vezes menor, né? Mas 9 milhões de pessoas, então é significativo, declararam se sentir sozinhos, sempre ou frequentemente, e já estavam demonstrando isso há algum tempo, mesmo antes da pandemia. Cerca de 200 mil idosos disseram não ter conversado com nenhum amigo ou familiar em mais de um mês. 85% das pessoas desse espaço amostral que eram pessoas com portadores de deficiência entre 18 anos e 34 anos alegaram se sentir absolutamente solitários. Então, o bicho estava pegando. O relatório atestou que empresas privadas, líderes comunitários, grupos de voluntários, cidadãos, em geral, tinham de apoiar o Estado no combate a essa solidão. Então, as medidas foram as próprias empresas trabalharem em função disso, os líderes das comunidades, os grupos de voluntários que saíam nas ruas resgatando gente, vendo problemas de fome, de saúde, de assistência social, cidadãos em geral, tinham que apoiar essas medidas do Estado para dirimir essa sensação de solidão e tornar a sociedade um pouco mais feliz. Então, a quantia de 1,8 milhões de libras, 1,8 milhão, né, de libras esterlinas, que é a moeda lá do Reino Unido, aproximadamente 11,4 milhões de reais, foi distribuída em iniciativas em prol desses indivíduos, desses 9 milhões aí, né? Em outros países a situação também não é muito diferente. Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Escola de Saúde Pública de Mailman, né, da Universidade de Colômbia, constatou que em 2019 já 61% do público acima de 18 anos se declararam solitários, uma alta de 50 pontos percentuais em comparação à década de 1970, isso antes do ano da pandemia, né? Olha que coisa. Já o levantamento da International Survey of Youth Attitude de 2018 mostra que os japoneses entre 13 e 29 anos, 19,9% reconhecem não ter ninguém para conversar. Cacete, aquele povo era meio estranho, né? E sobre problemas e suas preocupações, a não ser conversas rápidas com pessoas que eles não conheciam. E eles não são dados a um trato social muito caliente, como nós somos os latinos aqui, que você conversa com tudo quanto é pessoa em qualquer lugar. Eles são povos de costumes, não são pessoas ótimas, mas são de costumes mais afastados, tem uma distância maior, tem uma inibição de contato maior, mas independente disso, ou talvez isso também ajude, mas de 13 a 29 anos, quase 20% das pessoas reconheceram que eles não tinham com quem conversar. E conversar sobre uma necessidade, né, uma preocupação qualquer. Nessa investigação feita pelo governo japonês e pela Fundação de Comunicações Nippon, o país ficou à frente da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul estava com 12,2%, da França 10,8%, da Alemanha 8,8%, da Suécia 6,9%. Esses são percentuais em cima de populações de amostragem mais ou menos similares, obviamente. É comum ver o conceito de solidão definido de acordo com o que propuseram os pesquisadores estadunidenses Leticia Anne Peplau e Daniel Bierman no artigo Toward a Social Psychology of a Loneliness, traduzindo, que seria mais fácil de ter falado, para uma psicologia social da solidão em livre tradução, de 1991. A dupla dupla de autores determinou o termo como a sensação subjetiva e desconfortável que resulta das deficiências que percebemos em nossas relações.
Isso é extremamente verídico. Se você vive num lugar não ermo, não afastado, se você tem pessoas passando na rua, se você caminha pelas suas ruas, se você vai no comércio, se você vai às vezes no trabalho, volta do trabalho, tem seus conhecidos lá, você tem um transporte público, você vai a um médico, você vai a um consultório, se você vai à natação, se você vai fazer exercício físico, alguma coisa assim, a sensação de solidão que você sinta estando num métier desse, ou seja, numa vida mais ou menos normal, ela é uma sensação subjetiva. Agora, existem situações objetivas, pessoas que querem se comunicar, mas não têm com quem se comunicar. Então, existem duas coisas aqui. Como esse tratado aqui é um tratado de psicologia social da solidão, ele está falando da sensação dentro da psicologia, da sensação subjetiva e, portanto, desconfortável, né, que resulta das deficiências. Que você pode subjetivamente se perceber mais solitário, mas gostar disso. Se isso não for problemático para você, você vai se comunicar quando você quiser, então você não sente qualquer impedimento. Então a ideia é o seguinte: a sua sensação subjetiva desagradável com relação a você estar só, mesmo no meio de várias pessoas, ou isolado, dependendo do lugar que você está, é o motivo do trabalho dele. Segundo o psiquiatra Tiago Antonelli Salgado, que estudou o tema em seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existem dois tipos de solidão, a temporária e a crônica. Se você se muda para uma cidade na qual não tem amigos ou família, provavelmente você vai se sentir sozinho. Mas nesse contexto, ela não é ruim, porque você vai ter que se adaptar. E ao se adaptar, é necessário que você esteja se sentindo só, até para você cavar suas amizades. Avaliação agora. Se você não se sentisse só, você se bastasse, talvez você não desenvolvesse relações razoáveis que propiciassem sua vida ser mais colorida ou estabelecer pontes para resolver problemas, né? Então a solidão está associada a uma frustração de pertencimento e se sentir útil, que são necessidades para estarmos bem. Eu acho que essa aqui é uma segunda definição muito interessante, que é aquela que diz o seguinte: a solidão está associada a uma frustração de pertencimento. Com a subjetividade definida lá pelo Antonelli, né, e a outra autora, essa subjetividade, ela está dizendo de uma frustração de não pertencer a grupos, de não pertencer a famílias, de não ter com quem você se comunicar, que seja adequado para você, que não sejam conversas rápidas, onde você se sinta apoiado, onde você queira contar uma história. E também existe aquela solidão de você não estar útil. Você não está no meio, você não consegue realizar um trabalho, ninguém precisa do seu trabalho, ou você não consegue desenvolver, talvez por idade ou por outros problemas, não consegue desenvolver um trabalho onde você se sinta útil na sociedade, portanto requerido. Então essa sensação, que tem a ver com subjetividade, mas objetivamente tem a ver com fatores reais, né, que influencia a sua subjetividade, esse realmente é um problema. Então, a sensação de pertencimento e se sentir útil são necessidades definidas então por esse Antonelli. Já o segundo tipo é mais preocupante, né? Doenças, transtornos mentais, e aí já é multifatorial, pode incluir até a parte genética, você nasce lá com um problema, além de dificuldades de conexões típicas dos quadros de depressão. As pessoas deprimidas, elas têm muita dificuldade de conversar com os outros, então elas vão se sentir sós, mas elas não conseguem, elas têm instabilidade emocional para conversar com os outros. E também as pessoas que estão muito ansiosas, elas não conseguem falar e tampouco ouvir. Nesses casos é possível que haja até mesmo mudanças cognitivas, como o desenvolvimento de hipervigilância e ameaças sociais. Isso aí já é um segundo caso. É como se essas pessoas imaginassem que ao se relacionarem com alguém, algo vai dar errado, mesmo quando essa ameaça não existe. De fato, ilustra o médico. Se algo negativo acontece, ocorre também a conformação de um viés. É um ciclo que tem repercussões biológicas, pois nosso organismo não suporta estresse contínuo. O processo ativa mecanismos neurobiológicos que nos deixam mais propensos a ter um aumento de morbidade e, às vezes, até mortalidade. Então, essas são pessoas que têm problemas específicos, não demandam uma questão social, eles têm problemas pessoais, às vezes até genéticos,
que redundam naquela sensação, naquela situação em que ele se encontra. De acordo com a análise de 2010 publicada pela Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos da América, realizada em 148 países, há 50% de chance de sobrevivência quando o indivíduo percebe ter relações sociais fortes. Ele está dizendo que isso aí compõe bem o indivíduo, então ele sobrevive a alguma coisa que seja acachapante quando ele tem relação social forte. A solidão está associada a uma frustração de pertencimento e se sentir útil, que são necessidades para o ser humano estar bem, resume o psiquiatra mestre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a solidão está associada a uma frustração de pertencimento e se sentir útil, né? Quer dizer, no caso é o contrário, né? A solidão é quando o camarada acha que não pertence a ramo nenhum e é inútil, não serve para nada. Por quê? Se elas não são atendidas, essas necessidades, elas podem pensar que a vida não tem sentido, se sentem desesperançadas sobre as coisas mudarem para melhor e pode até chegar a algum ato mais atentatório, né? Mais dramático. Como destaca Antonelli Salgado, os efeitos da solidão não se restringem aos impactos psicológicos, quer dizer, não se restringe à questão das subjetividades e que impacta a psicologia do indivíduo. Os danos físicos da saúde também preocupam. Eles podem ser tão letais quanto ele diz aqui, quanto fumar 15 cigarros por dia. Afirmam os especialistas da Universidade de Harvard, no artigo publicado no jornal Boston Globe. No texto, eles defendem que o tema deve ter prioridade para os governos de todos os países, equiparando a um problema de obesidade, a um problema de dependência química ou de sedentarismo acentuado. A solidão também pode aumentar em 40% o risco de envolver demência já na idade mais avançada. De acordo com o estudo publicado pelo Journal of Gerontology de 2018, já segundo a Associação Americana de Coração, a solidão aumenta em 30% a probabilidade de sofrer ataques cardíacos, AVCs. Como cravou a Theresa May, estamos diante de uma crise, ou seja, ela cravou que naquela época já estávamos numa crise, já era um momento de tomar uma decisão, a pandemia apenas foi uma janela de percepção mais aguçada. Desde que o mundo é um subtítulo, a solidão acompanha a humanidade desde sempre. A depender da época, já foi considerada bênção e maldição. É uma bênção quando a pessoa quer introspecção, ficar sozinha na dela. A maldição é quando a pessoa se sente abandonada, incompreendida ou excluída. Escreve o historiador francês Georges Minoir no livro História da Solidão e dos Solitários, editora da Unesp de 2019. Isolar-se ou ser isolado é visto como um comportamento desviante da norma desde a antiguidade. Veja bem, na Bíblia, Deus criou Eva para Adão não ficar sozinho. Claro que isso aqui é uma alegoria, né? 5 séculos antes de Jesus Cristo nascer, a filosofia greco-romana já defendia convívio social, falava até em política, né? Aristóteles, filósofo grego, cuja obra é crucial para o nosso pensamento ocidental, afirmava que o homem é um sujeito social e, portanto, político. Em seus escritos sobre política, ele dizia que a solidão não é humana, pois quem vive desse modo seria um monstro ou um deus. Ele carregou nas cores, né? No decorrer da Idade Média, a percepção não foi diferente, a não ser entre intelectuais, visto que a literatura é uma atividade que a priori praticamos no isolamento. Minoir analisa que, no século XVIII, a caixa de Pandora foi aberta com a Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 enfatizou a autonomia individual para os cidadãos frente às normas de costumes impostas pela Igreja e pelo Estado. Isso aí foi um divisor de águas que levou o homem para uma visão de direito pessoal individualista. Agora, o problema é que parece que isso aí permaneceu, porque a Revolução Francesa ela fez uma declaração do direito do homem. O homem tem direito à sua privacidade, à sua integridade, a não ser confundido com os outros, né? Cada pessoa é uma pessoa, tem seus direitos, tá? Mas a inspiração iluminista da Constituição de 1791 na França, por exemplo, tornou o casamento um contrato civil
e assim como qualquer outro, ele poderia sofrer ajustes e chegar até, claro, ser encerrado, que seria o divórcio. O divórcio passou a ser resguardado por lei. Os burgueses, né, que a burguesia era o que estava acontecendo aí nesse momento, ela estava aparecendo, se constituindo, ou já existiu, mas se constituíram como algo central na vivência dos cidadãos no Estado. Os burgueses, por sua vez, pediam privacidade na vida íntima e nos contratos. Até aí tudo bem. Eu não sei se isso tem muito a ver com solidão, mas vamos ver o que ele vai falar. Essa distinção era vista como uma qualidade da nova cultura e informação, e o individualismo como uma necessidade moderna, o que deu a tônica ao desenrolar dos séculos seguintes. Após a Revolução já industrial no início do século XIX, isso já na Inglaterra, que espalhou para o resto do continente e o mundo, o liberalismo passou a atestar que o Estado não deveria mais meter o nariz onde não foi chamado, isto é, na soberania da vida íntima das pessoas, e que temos todo o direito ao trabalho, à propriedade privada e ao acúmulo de riqueza. Olha bem, ele está enfatizando aqui que as pessoas começaram a se individualizar, mas esse Estado que ele está falando é o Estado nascente depois de um Estado de monarquias absolutistas em que o camarada decidia processos feudais, etc, etc. Esse Estado era um Estado burguês que estava se constituindo. Mas esse Estado também teve os seus momentos de individualidade, mas as pessoas não queriam ser solitárias, elas queriam pertencer a alguns grupos. Os burgueses, por exemplo, eles eram individualizados em suas casas, em seus tratamentos, mas eles tinham um nível de convivência, né? O neoliberalismo, ele é individualista, o neoliberalismo é individualista, mas não há ponto de você se tornar solitário. Então, o que aconteceu é o seguinte: se você era uma massa insonsa e indistinguível de cidadãos durante lá a mão de ferro da aristocracia, a emergente burguesia, ela se tornou uma classe, mas não existiam as classes periféricas que eram massa de manobra, né? Bom, atualmente o neoliberalismo mudou a forma de pensar sobre nós mesmos e nossas responsabilidades em relações ao outro. Quem disse isso foi Norina Hertz, economista e autora de O Século da Solidão. Quer dizer, eles estão perseguindo aí a psicologia das pessoas e das massas de uma maneira geral, e estão vendo que a partir da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, a constituição das classes e burguesia e as classes acima e abaixo, a constituição do Estado que deveria mediar necessidades do cidadão, não poderia ser em demasia, porque alguns queriam liberdade para praticar algumas coisas que outros não queriam. Então o neoliberalismo ele já influenciou bastante esse individualismo do indivíduo. As pessoas, ao serem individualistas e largarem os outros à própria sorte, não se interessar pelas necessidades dos outros, é claro que a solidão vai se, vamos entre aspas, aí, se aperfeiçoando, ou seja, vai piorando. Então, mas havia quem discordasse. O espírito rebelde de alguns filósofos europeus decidiram contrariar a tirania do interesse geral. René de la Tour du Pin chamou a cultura liberal de doutrina negativa do laço social, e o Papa Leão XIII excomungou o individualismo econômico e social. Félicité de Lamennais, padre teórico político, afirmou que o homem está só, né? E, no entanto, a contrapressão e esse movimento não se tornou tão forte quanto o que buscava rechaçar. O individualismo já estava consolidado como um símbolo de vida burguesa. A figura do solitário, segundo Minoir, mudou o enigma antissocial, a herói da liberdade individual, né? E a liberdade acima de tudo. Mas que liberdade? Liberdade sob o direito de quem? Isso não era discutido, né? Assumindo as próprias responsabilidades, o homem é livre na teoria, mas na prática ele estava se tornando solitário. Os alemães Karl Marx e Friedrich Engels condenavam essa visão em manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. Eles consideravam que a mão de obra da classe operária estava sendo explorada pelos patrões e donos do meio de produção, que seria a burguesia. A dupla defendia uma sociedade estruturada no coletivismo e não no conceito do autocentrado, que, segundo Marx, era egoísta e burguês. Bom, aí já entrou questões econômicas, né? A classe operária, no entanto, a princípio deu de ombro, não estava nem aí. Ela estava mais interessada na nova prosperidade possível na época que eles achavam possível para eles.
O aumento da expectativa de vida abria caminho para os velhos viverem sozinhos com suas pensões. Tudo bem. A população carcerária, por sua vez, crescia expressivamente, fazendo das prisões os poucos lugares sem isolamento, dado o fato que as celas individuais passaram a ser raras. Normalmente tinham várias pessoas na mesma cela. Na França de 1860, 1,3 milhão de pessoas viviam em isolamento voluntário ou involuntário. Ora bem, na França do século XIX, 1860, 1.130.000 pessoas aproximadamente viviam em isolamento voluntário ou involuntário. Como é que seria isso? Prisioneiros, pensionistas, monges, religiosos. Em toda a Europa, a predominância era de um sentimento de profunda solidão, o que Minoir associa em seu livro ao aumento no número de suicídios no século XIX. Na França, saltou de 2.814 em 1841 para 5.114 em 1869. Na Prússia, considerado nos mesmos anos, escalou de 1.630 para 3.544. Na Dinamarca, 337 para 462. A Inglaterra também registrou crescimento em 1857, foram para 1.349 casos, ao passo que em 1869 chegaram a 1.588. Então, as pessoas que estavam em isolamento nos respectivos lugares mencionados. Nos séculos 20 e 21, a solidão se tornou uma patologia, sob a análise de Minoir. A independência conquistada pelas mulheres abalou a tradição do casamento. A diversidade contemporânea de forma de se relacionar sexual e afetivamente, em rompimento com convenções sociais estritas, dificultou o possível encontro com um parceiro com o qual se possa desenvolver um relacionamento profundo e duradouro. Tá. Sem contar agora as redes sociais. Para o historiador francês Minoir, a exibição do eu é tão explícita que a comunicação prometida pelo Instagram e pelo Twitter, por exemplo, tem efeitos reversos. Uma verdadeira sociabilidade requer regras e barreiras que delimitam quem é o indivíduo, lhe dão uma personalidade única, uma consistência e uma necessidade de manter parte do mistério a respeito de si. Em resumo, a gente escancara tanto que nós acabamos sendo indiferentes uns aos outros. Você passa por pessoas com fotos e com vidas ali todas transcritas, com o dedo na cara ali, pulando o lead, né? A desconfiança em relação à política também e às instituições, de um modo geral, também colabora com o nosso refúgio para a esfera privada. Então é cada um por si. No livro Século da Solidão Report 2021, o economista britânico Norina Hertz associa o aumento da sensação de solidão ao neoliberalismo. Essa é uma ideologia popularizada nas décadas de 1970 e 80 para cá, mas principalmente de 80 para cá, que propõe intervenção estatal mínima na economia. O consumo a todo vapor, privatização de empresas públicas e a ideia de que os indivíduos são responsáveis por si próprios, seus destinos, entre outros pontos. O neoliberalismo mudou a forma de pensar sobre nós próprios e nossas responsabilidades uns em relação aos outros, explica Hertz. Em entrevista à nossa revista aqui, ele citando a própria Galileu, a ideia predominante é: pense apenas de si mesmo. Como disse o personagem Michael Douglas no filme Wall Street, poder e cobiça, a ganância é boa. Então, a fala vinda de um investidor, no caso ele representava lá no filme, de mega corporação na trama, tornou-se símbolo dos valores daquela década. A mesma que os ricos passaram a ser celebridades. Os ricos sempre foram celebridades, né? Mas em vez de riqueza ecoar pela sociedade, ela se acumulou nas mãos de pouquíssimos e o mundo ficou radicalmente mais desigual. Isso é uma verdade. Com a crise econômica de 2008, o neoliberalismo perdeu a credibilidade quando o mercado precisou recorrer ao Estado, tal Estado que deveria ser mínimo, mas ele pediu investimentos e tentou recuperar e conseguiu arrancar trilhões. E durante a atual pandemia, vimos que os diversos governos tiveram que intervir, né? Porque as pessoas tinham que pagar suas contas, né? O empobrecimento causado pela crise na última década, né? Isso aí ele está falando aí de 2010 até 2013, 2023 por aí, somado ao enfraquecimento dos sindicatos, à automatização, ao sucatamento do estado do bem-estar social, abriu portas para um notável crescimento de populistas,
né, radicais, e que a gente foi vendo aí pelo mundo afora. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em qualquer outro país, o que o populista faz é dizer ao povo: eu te vejo, eu te escuto. Analisa Hertz. Eles dão às pessoas a sensação de comunidade em comícios, reforçando e ampliando um sentimento de tribalismo que também teve apoio de quem sentia precisar de pertencimento. E ele aqui não tocou nesse ponto, mas eu vou tocar. Ele se esqueceu do pentecostalismo, que dá a sensação de que aquele homem ali no púlpito está cuidando de você, te dando dicas e falando de Deus e falando da sua prosperidade e parará, parará, parará. E ali emanando ideias que interessam a certos grupos. Nos livros A Origem do Totalitarismo, a pensadora Hannah Arendt, eu tenho dificuldade de falar isso não, Hannah Arendt já havia defendido que esse tipo de discurso aos solitários foi o mesmo que ajudou o nazifascismo a crescer na Alemanha nos anos 1930. Eles estavam com uma crise desgramada lá em função da Primeira Guerra Mundial, que eles haviam perdido. Foi imposto a eles altas taxas de pagamento dos países ganhadores da guerra. Eles estavam numa penúria danada. Aí aparece um líder populista, né, que arruma um inimigo interno, diz que ele é que é culpado e o movimento nazifascista cresce em torno dessa liderança e o resto a gente já sabe o que aconteceu, né? Solidão em rede. Para a lei do capital eleitoral, a solidão tem sido tratada como negócio. Gabriela, Eric e Natane são apenas 3 exemplos brasileiros disponíveis para ser sua companhia pelo serviço Rent a Friend. É isso mesmo. Conforme você já deve ter especulado, a intenção é alugar pessoas para passarem tempo com você. Isso existe, até para viajar. Segundo eu saí, inclusive mulheres, né? Mulheres que alugam outras mulheres ou alugam homens para viajar, para poder sair, para fazer companhia, para fazer um fim de semana, para jantar com você, né? Porque às vezes você está sozinho, você quer jantar, você quer sair, você quer ir numa danceteria e tal, mas você está sozinho, não tem amigos, não tem um companheiro, não tem uma companheira. Aí você aluga uma pessoa. É interessante, olha só. Rent a Friend. Isso existe. Segundo o site da empresa, a maioria cobra $10 por hora para conversar presencialmente ou à distância por videochamadas ou telefonemas. O sistema sugere o aluguel de amigos, entre aspas, para servir de companhia em idas à academia. Pode ser bem mais barato que contratar um personal trainer, né? Ou mesmo eventos como festas de casamento, aniversários, mas aí eu estenderia para bares, restaurantes, qualquer outra coisa. Você quer ter uma vida social, você quer ver gente, você quer estar num lugar, mas você estando sozinho, você se sente despencado, né? Tanto homens quanto mulheres, principalmente pessoas mais velhas. Achou a lei da cota? Pois é. Caso você não se importe em conversar com uma inteligência artificial, existe um aplicativo chamado Replica. Ele pode te ajudar. Sucesso durante o isolamento social na pandemia, ele já foi baixado por mais de 1,5 milhão de brasileiros. No mundo, mais de 15 milhões de pessoas o utilizaram. Uma das vantagens do Replica oferecidas, que é uma inteligência artificial, né, é a disponibilidade de estar 24 horas e 7 dias por semana no serviço, ou seja, 24 por 7. É possível que a IA seja sua amiga, mentora e até parceira romântica. Jesus, né? Então, mas se a tecnologia pode ser aliada, ela também pode ser inimiga. As redes sociais favorecem a sensação de solidão, por mais que isso possa parecer contraditório. Uma pesquisa de 2017, publicada pela American Journal of Preventive Medicine, revelou que entre 2.000 adultos estadunidenses da faixa etária de 19 a 32 anos, usar as redes por mais de 2 horas diárias dobrou o risco de se sentir isolado, alimentando o sentimento de exclusão. Nesse sentido, principalmente quando você está conversando, as pessoas às vezes não te respondem, né? Você lança uma matéria, você tem like, pouco like, o outro não tem, quer dizer, você não está se comunicando. Você coloca lá um comentário, a pessoa te responde ou não responde, você responde ou não responde alguém, quer dizer, você não está se comunicando efetivamente com alguém. Nesse sentido, o jovem brasileiro também preocupa. O educador Hugo Monteiro Ferreira, líder do grupo de estudos de transdisciplinaridade da infância e juventude, chamado GET,
vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem olhado de perto para esse grupo. Segundo o autor, a geração do quarto, que é um livro, Repórter de 2022, brasileiros de 11 a 18 anos, muitos deles com emocional frágil, passam em média 6 horas por dia isolados no quarto e em frente às telas. Nós já falamos sobre questões de telas. Trata-se de um público atravessado por mídias sociais, destaca Ferreira. Na sociedade contemporânea, você tem uma dificuldade muito grande de desenvolver relações profundas, prefere-se relações mais rápidas e orgásticas. É a sociedade da rapidez voltada ao eu, o que acoberta muito do medo e a frustração. Tá? Então, olha bem, os últimos 2 anos, especialmente foram cruéis para os adolescentes. Ele está falando a partir de 2023, está falando da pandemia, né? O cenário preocupa, existem caminhos para melhorá-lo. Em A História da Solidão, Minoir afirma que se trata de um erro fundamental, querer eliminar a solidão para tentar fazer a tristeza desaparecer. Para ele, sentir-se solitário é uma dimensão essencial e útil para o ser humano se encontrar. É importante também nos lembrarmos da diferença de solidão e solitude. A primeira implica, talvez, subjetivamente, um desconforto. A segunda se refere aos momentos em que nós estamos sozinhos para trabalhar, para descansar, para ler um livro, aquele momento em que você abaixa um pouco a luz para ter conforto. O psicanalista Lucas Liedtke, analista de tendências de cultura e comportamento, se diz contrário ao uso do nome de epidemia da solidão, pois ele reforça o estigma que se trata de um mal a ser eliminado a todo custo, se for uma epidemia, né? Sobre o Instagram, Twitter, o X, o TikTok e afins, Liedtke acredita que o melhor termo para se referir a essas plataformas é mídias sociais, não redes sociais. Por quê? A gente não se coloca nelas como uma comunidade, mas como competidores pela atenção do outro, considera Liedtke. E essa competição é a que te dá a sensação de solidão. A gente não se coloca nas mídias sociais como comunidade, mas como competidores pela atenção do outro, diz o Lucas, psicanalista e analista de tendência de cultura e comportamento. Então, combater a solidão buscando mais conexões talvez não seja o ponto central da nossa discussão. A gente combate esse mal-estar buscando lidar melhor conosco. É necessidade de enfrentar momentos em que isso gere vergonha por estar performando socialmente, né? Que você de repente não se sente bem estar sendo sozinho, a comparecer aos ambientes sempre sozinho, ou não ter com quem conversar em determinados ambientes. O discurso da independência, do empoderamento do ego, que há quase 2 décadas tem se apresentado como uma força da nossa cultura, é problemático, pois somos seres sociais. Não conseguimos fugir disso. É da nossa Constituição. Lorena Hertz compara as redes sociais à indústria do tabaco do século XX. Por quê? Para essa economista, precisa de haver regulação, seja por causa dessas bolhas formadas por algoritmos, seja pela sensação de solidão que pode nos trazer. Ela comemora a discussão levantada pelo projeto de lei Online Safety Bill ao Parlamento do Reino Unido. O texto propõe que diretores de empresas de redes sociais sejam criminalmente responsáveis como pessoas físicas, caso haja conteúdos que possam causar danos psicológicos aos usuários, a exemplo das postagens com imagens de menores se autoflagelando. Até projetos de arquitetura e urbanismo podem melhorar as relações. Hertz menciona uma iniciativa da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em que habitações sociais têm sido construídas com unidades de biblioteca pública no andar térreo. Para quê? Para que os residentes e moradores da vizinhança possam se encontrar e criar interação uns com os outros. As bibliotecas públicas têm grande potencial de âncoras, né? E pode associar diferentes grupos socioeconômicos, né? As bibliotecas públicas brasileiras têm sofrido um desmonte nesses últimos anos, né? E esse é um momento que a gente tem que parar para pensar. A especialista também dá dicas de quem busca saídas práticas. Em vez de comida pelo aplicativo, vai a um restaurante. Até porque você pode ver pessoas, né? Você pode até almoçar sozinho, se for o caso. Se possível, vá a uma aula de yoga,
ao invés de fazer online. Interações pelo celular simplesmente não têm qualidade igual à qualidade do face a face. Ele diz então que ele está tocando a vida, tem conversas com a psicanalista deles, e ele tem noção da responsabilidade. E se você, diz ele, estiver se sentindo sozinho e ler essa reportagem, espero que agora você esteja um pouco menos só, porque você sabe que você está acompanhado com muitos outros solitários. Muito bem, gente, eu achei a reportagem muito boa. Ela ficou imensa, né? E eu cortei uma porção de partes, fui lendo algumas coisas assim, sem aprofundar, porque senão ela ficaria maior ainda. Gente, eu agradeço a sua atenção, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha isso. Eu vou colocar um título, ainda não vou ler aqui, mas um título bem bombástico para ver se as pessoas leem essa reportagem, porque é sumamente importante que a gente tome contato com essas coisas nos últimos tempos, das redes sociais, das plataformas, dessa coisa que está pegando todo mundo aí, envolvendo um balaio. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Ponto ONU com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.